Fala, galera. Vamos acompanhar junto com o jogo aberto as últimas informações do Corinthians. Memphis se reapresenta no Corinthians após faltar ao treino de ontem. Vamos ver aí as últimas informações do Corinthians. Deu uma sumidinha rápida, mas ele voltou e eu falo de Memphis Depay. Ontem não apareceu no treino comandado pelo Dorival Júnior. Segundo consta, nenhuma justificativa hoje. Ele está presente. Quem vai contar essa história toda é a Tatiana Tavares, que está lá no CT Dr. Joaquim Grava. Tati, aquele bom dia, cadê você? Oi, Renata. Agora Bom sim. dia para você, a todos ligados aqui no Jogo Aberto. Bom, Memphis Depay está aqui no centro de treinamento, mas ainda não tem a confirmação se treinando. O treino começou agora há pouco, às 11 horas da manhã. Ao que tudo indica, ele está reunido com a diretoria para poder justificar a falta de ontem. O Memphis faltou o treino de ontem, a direção foi pega totalmente de surpresa. Mas a gente faz uma linha do tempo aqui, Renata, porque algumas semanas atrás, advogados do jogador notificaram o clube por atrasos de pagamentos, né? Inicialmente, o Corinthians deve 6 milhões de reais para o jogador. Mas aí pagou 1,5 milhão dos direitos de imagem e está faltando mais de 4 milhões em relação à premiação do Campeonato Paulista. Lembrando que nenhum jogador do elenco recebeu ainda esse bônus. O Corinthians passa por um momento financeiro muito complicado, muito difícil. Na terça-feira, pagou os salários atrasados de jogadores e também de funcionários, com um dia de atraso, e também pagou fora do prazo a segurança pessoal do jogador. O Memphis Depay, o contrato dele ali tem várias regalias, né? Assim como um hotel de luxo em São Paulo, ele também tem um segurança pessoal, ou alguns seguranças, né? Porque é uma empresa privada. Essa empresa foi paga também na terça-feira, junto com os salários dos jogadores e dos funcionários, mas o Memphis faltou e agora a diretoria quer saber por que ele faltou. Hoje ele está aqui no CT, mas nesse momento reunido com a diretoria, e aí a gente aguarda aqui na porta para trazer mais informações a qualquer momento. Renata. Tati, obrigada por esse panorama bem completo sobre a situação do Memphis Depay. É que esse contrato inicialmente divulgado, a contratação do Memphis, ao longo do tempo, outras coisas foram surgindo, bônus, premiação, troca de camisa, ele queria 10, ficou com a 10, que era do Rodrigo Garro. Então, o Memphis é um jogador que, na minha opinião, quem assina um contrato, quem se compromete, tem que cumprir. Tem que honrar aquilo que prometeu. Ele tem que se apresentar, jogar bem, fazer o dele, e o Corinthians tem que cumprir com tudo que está acordado. Não só com o Memphis, mas com qualquer jogador. Isso não é só do Corinthians, qualquer clube brasileiro, qualquer clube no mundo. Aliás, aqui nós temos números do Memphis Depay pelo Corinthians. É um jogador que no ano passado, na minha opinião, foi fundamental para o Corinthians não cair para a Série B. Fez um segundo turno excepcional, ele e Yuri Alberto se destacaram muito. E olha só, ele tem 42 jogos, são 35 iniciando, sendo titular, 13 gols e 14 assistências, os números do Memphis Depay. Muita gente fala que o Memphis poderia aparecer mais em jogos grandes, mas ele é um jogador que já mostrou qualidade, ele é um jogador hoje imprescindível. Ronaldão, ok, o jogador tem direito, ninguém gosta, você já foi atleta e sabe disso. É horrível chegar no dia do pagamento e não aparecer nada, e ninguém te dá justificativa. Premiação geralmente atrasa, mas é pago, enfim. Como é que é essa situação do Memphis? Você conversou com pessoas do Corinthians? Em que pé está esse relacionamento? É só financeiro o problema? Eu diria que sim, que é financeiro. Eu confesso a você que eu fiquei num clube brasileiro, fiquei 8 meses sem receber e é ruim. É ruim demais, tem que mexer no que você guardou e não é legal. Mas no caso do Memphis é o seguinte, essa ausência dele de ontem também, ela vai ter que ser justificada, senão vai ser cobrado dele. E não é a primeira vez que ele faz isso, que eu fiquei sabendo ontem. Mas é o que está faltando para ele ainda, o salário está tudo em dia, foi pago todas as coisas, mas o que está faltando para ele ainda, que eu fiquei sabendo ontem, é o prêmio do Campeonato Paulista. Não acertaram com ele ainda, porque eu acho que foi prometido alguma coisa e não colocaram no papel esse tipo de coisa. Então parece que o Osmar Stabile vai conversar com ele ainda hoje, pelo menos foi o que ele me disse ontem, o Osmar Stabile, que é um cara que entrou no lugar do presidente e fazendo um grande papel, pulso forte, é empresário, sabe como trabalhar, então vai ser cobrado e vai ser colocado na mesa o que estão devendo para ele, porque não se sabe o que foi comunicado para ele e o que colocaram para ele poder vencer esse campeonato paulista.
Então agora vai ter essa reunião para colocar tudo em dia com ele. Isso não está em contrato. Oi? Não está em contrato. Não, foi prometido um prêmio para ele, mas foi prometido na conversa para ganhar esse campeonato paulista. Então, e os outros atletas? Só para ele? Não, que para os outros atletas também. Porque o caso que nós estamos falando agora aqui é o caso do Memphis Depay. Porque depois tem o caso do Hulk, tem o caso do Daniel, tem o caso do Rogério Ceni, tem o caso de muita gente. Mas esse caso específico... Não foge do assunto, não. Não foge do assunto, não. Então nós estamos falando do Memphis, vamos continuar no Memphis. Vamos ficar no Memphis. Gagueja não. Tem muita gente devendo, vamos ver durante o programa. O Hulk está reclamando de salário também, está todo mundo reclamando. Mas a verdade é o que você falou. Faz o contrato, tem que cumprir o contrato. Os dois lados. Todo mundo tem que cumprir direitinho. Ou se não, rescinde, ponto, vamos cada um pro seu lado. Mas no Brasil, no futebol, parece que contrato é uma coisa meramente formal. Tem que fazer, a gente faz. Só que na hora de cumprir, tô cansada do jogador, tá sendo muito caro, não vou começar a atrasar, vou dar um motivo para ele ficar insatisfeito, acabamos a relação. O problema é que não se pensa, na hora de contratar, prometem mundos e fundos, escrevem mundos e fundos e não pagam. E o jogador é sempre o culpado. O mercenário é o jogador. Mas quem contratou, quem colocou no papel não quer cobrado? Então o Memphis está cobrando. Eu não estou do lado do Memphis, do lado do Corinthians, do lado de ninguém. Eu quero só entender melhor essa história e acho que o Memphis é importante para o Corinthians e o Corinthians hoje sabe que ele é um jogador que faz a diferença, motivado, mais ainda, Cicinho. Ô, Renata, eu já vou para uma outra linha de raciocínio, viu? Porque, assim, o Memphis, claramente, ele se coloca acima do Corinthians. Porque quando ele assinou o contrato também, ele sabia das condições do Corinthians. Precisa se informar também como que é o futebol brasileiro. Às vezes tem um atraso na questão salarial, no Brasil é normal. Então, assim, o Memphis ele ganha 4 milhões só por ter assinado, porque o cara que tem prêmio para fazer gol, o cara que tem prêmio para dar assistência, para que serve os 4 milhões dele? É para ter a imagem dele somente lá? Então, assim, na minha opinião, ele é mercenário, na minha opinião, ele se coloca acima do Corinthians, porque em momento algum ele pensa no Corinthians, em momento algum ele pensa no grupo, porque os outros caras estão treinando. E também tem o salário atrasado. Ele não, ele quer curtir. Talvez também isso daí seja o quê? Uma irritação ele, porque o Corinthians desistiu do MC Biel lá, que ele poderia fazer uma dupla, sei lá o quê. Biel? O Biel não ia contratar o Biel com o esporte, não... Entendeu? Ia ser uma dupla lá do Corinthians? Talvez ele tá bravinho com isso daí e ficou nervosinho. O Biel é São Paulino, fica bem claro aqui. Então, assim, Memphis, o Corinthians é muito maior que você. E o Corinthians também tem que se posicionar. Cadê a diretoria? Ô, meu amigo, o negócio é o seguinte, atrasou, mas só que você tem que treinar. Você tem que se colocar aqui no seu lugar. Quantas vezes nós não treinamos com salário atrasado? Então, agora o cara, porque atrasou um prêmio, atrasou alguma coisa, espera aí. Ok, você tem todo direito, mas também o clube está passando por um momento e tem que entender. Então, isso demonstra que ele está se colocando acima do Corinthians e eu não concordo com isso. E eu vou um pouquinho além, Renato. Faltou um pouquinho mais de comprometimento com a instituição. Eu acho que... Cadê o telefone? Liga para a diretoria do Corinthians. Eu faltei por causa disso, disso. Até mesmo para dar uma satisfação. Eu acho que isso faltou, de repente, respeito também com os profissionais que estão ali comandando o Corinthians e também os jogadores. Então, por mais que a gente assim acha ruim com relação à falta de pagamento e tudo, mas você não pode perder o controle do seu time, Renata. E o Memphis está mostrando para nós que ali não tem controle. Ele faz o que quer, né? Chega na hora que quer e ninguém fala nada. Tem que ser cobrado sim, porque aqui o Corinthians não é bagunça. O que até a gente entende. Pode estar atrasado, mas não pode um jogador, senão daqui a pouco todos os jogadores vão sentir no direito também de chegar atrasado e não justificar. Então acho que isso tem que ter uma atitude bem firme da diretoria do Corinthians. Vamos ver a sequência. Falando nisso, o Ronaldo trouxe já um spoiler dizendo que o Hulk deu entrevista e comentou sobre... Dias, turma, que eu queria dar uma de Memphis Depay, viu? Simplesmente não aparecer no meu trabalho e não avisar ninguém, mas não posso. Vitória Leite, brincadeiras à parte, o Memphis está aí no treinamento. O que você atualiza pra gente do Corinthians? Falar bem a verdade, Mariana, peguei só o finalzinho do oi aqui, porque eu tava ouvindo um áudio de fonte nesse exato momento. A gente tá tentando atualizar tudo que tá acontecendo ali dentro do CT, né? A promessa é que daqui a pouquinho, pelo menos a assessoria de imprensa, entre com algum comunicado, enfim, explicando o que aconteceu. Mas o que a gente traz de informação de ontem pra hoje, no finalzinho do dia mesmo, no fim da noite, aliás, por volta das 10h30 da noite, o Pedro Ramiro, nosso colega jornalista, publicou
publicou nas redes sociais dele de que o Memphis não teria vindo ao treino. Logo consegui confirmar a informação de que ele realmente não apareceu e não avisou ninguém da diretoria quanto a isso. O que tinha acontecido nessa última semana já? Na segunda-feira o Corinthians tinha o prazo para pagar os salários, acabou não pagando na segunda-feira, já era previsto pela diretoria de que talvez não seria possível fazer esse pagamento em dia dos salários, mas na terça-feira conseguiram quitar os salários de funcionários e jogadores. Entre terça e quarta-feira o Corinthians também devia uma parte de parcelas que eles pagam mensalmente à empresa que faz a segurança privada do Memphis Depay, prevista em contrato. Essa parcela foi paga entre terça e quarta-feira. Na terça-feira o Corinthians não treinou. Na quarta-feira isso gerou muita confusão para torcedores corintianos, que quarta-feira foi feriado aqui no estado de São Paulo. Mesmo o feriado sendo na quarta-feira, o Corinthians teve folga na terça. Quarta-feira, ontem, todo mundo se apresentou para treinar, com exceção do Memphis. E aí, no fim do dia, a gente teve todo o vazamento dessa informação de que, de fato, ele não veio. E a gente conseguiu também confirmar de que a diretoria não tinha informações de por que isso aconteceu. Hoje, por volta das 9h20 da manhã, ele chegou aqui ao CT. E aí, antes, do que chegar à comissão técnica, era algo que eu estava tentando entender o que tinha acontecido, se ele já tinha se reunido, e sim, de fato ele se reuniu, inclusive o diretor jurídico do Corinthians, Leonardo Pantaleão, passou por aqui pela manhã, por volta quase das 10 da manhã ele estava chegando por aqui para conversar com o Memphis também. Às 11 da manhã, já são 11h29, estava programada para iniciar a atividade no gramado, isso não mudaria, então o restante do elenco ia à atividade às 11 da manhã. Ainda não consegui a informação de se ele foi de fato para essa atividade programada às 11 da manhã ou se ele ainda estava conversando, reunido ali com os diretores, enfim, para explicar o motivo dessa falta e também para se entenderem, porque algo que vinha incomodando o Memphis e que pode ter motivado a falta, vou dizer pode novamente, porque é isso que a gente tem de informações de bastidores, mas claro, não tem nenhuma versão oficial ainda, que o Memphis estaria muito incomodado com essa questão de atrasos de salários, de atrasos de premiações. Não é a primeira vez que isso acontece. Corinthians ainda tem premiações e luvas pendentes com jogadores, inclusive com o próprio Memphis, então a gente lembra que na reapresentação ele quase não se reapresentou, ameaçou não se reapresentar se não recebesse uma parte que tinha de direitos de imagem e também a premiação do Paulistão. O Corinthians pagou parte desse valor, mas não pagou tudo. Então tem toda essa questão envolvida, O dia vai ser longo por aqui em frente ao CT hoje. A gente vai esperar a atividade acabar também para ficar acompanhando, ver quem que sai por aqui daqui a pouco para ver se a gente tem mais uma informação. Mas o que eu tenho atualizado até este momento é isso para trazer para vocês, Mari. Combinado, Vicky, mais uma apuração da nossa repórter Vitória Leite, que volta aqui ao longo do Sport Center também para participar do papo. O atacante Memphis Depay faltou ao treino do Corinthians nesta quarta-feira no CT Joaquim Grava, sem avisar previamente, pegando comissão técnica e diretoria de surpresa. A ausência acontece dias após Memphis notificar o Corinthians por uma dívida que o clube tem com ele. O Timão pagou uma parte, mas ainda tem cerca de 4,7 milhões em premiação a acertar com o holandês. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Pedro Ramiro e confirmada pelo GE. A diretoria do Corinthians espera Memphis no CT Joaquim Grava na manhã desta quinta-feira para explicar o ocorrido. Nesta semana, o clube atrasou em um dia os salários de jogadores e funcionários. O Timão também pagou fora do prazo a empresa que cuida da segurança de Memphis no Brasil. Até então, o holandês vinha participando normalmente da intertemporada do Corinthians, iniciada no dia 28 de julho. Após um mês sem jogar, a equipe volta a campo no domingo contra o RB Bragantino, às 19 horas na Neoquímica Arena.